From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos nesta jornada de fé no livro de Êxodo, capítulo 32. Hoje nós vamos meditar a partir do versículo 30. A partir do versículo 30, nós vimos até o versículo 29 na última programação. Você que deseja então acompanhar este capítulo tão importante que é o capítulo 32, você pode aí acompanhar esta programação e todos os outros capítulos do livro de Êxodo. Está gravado aí. Nós temos uma playlist aí na nossa série Êxodo. Você pode então usufruir desta série e aprender de Deus juntamente com o profeta de Deus para esta era. No verso 30, então, do capítulo 32, ele diz assim: No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: Que pecado terrível este povo cometeu! Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: Apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo ao lugar do qual lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente. No dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Então o Senhor castigou severamente o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão tinha construído. O Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra e nós vamos continuar aqui no verso 32, a partir do 30 até o 35, onde nós acabamos de ler. Nós vemos que a primeira disciplina de Deus foi mandar uma praga sobre o povo. Mas não somos informados quantas pessoas morreram em relação a essa praga. Os levitas, eles haviam dado cabo de 3.000 homens que se envolveram com a adoração idólatras e as práticas imorais. Mas Deus sabia quem eram os culpados. Veja, no verso 33, o Senhor respondeu a Moisés: Apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Irmãos, Deus odeia o pecado. Os levitas se separaram. Deus sabia quem eram os culpados. Deus sabe quem é. Nós não devemos manter pecado em nossas vidas. O que mais faz as pessoas tropeçarem são os pecados ocultos, aqueles pecados não confessados. Aqueles pecados, aquela prática regular do pecado. Agora, o profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, ele nos ensina o que é pecado. Hoje há uma grande distorção entre as pessoas religiosas do que seria pecado. Pecado é incredulidade, isso é pecado. Beber, fumar, prostituir, roubar, matar, isso não é pecado. Isso são atributos do pecado. Pela pessoa ser incrédula, por ela não crer na palavra de Deus, então o que ela faz? Ela pratica os atributos do pecado. Ela concebe a incredulidade, sabendo que ela não imaginando que não vai ter nenhum tipo de responsabilidade em relação aos seus atos, e aí entra a incredulidade, a dureza do coração, e se manifesta os frutos do pecado, que são os atributos. Assim como tem os atributos da fé, existem os atributos do pecado. E o povo aqui, a gente vê que eles estão com o atributo do pecado sobre eles.
Por um momento eles foram incrédulos à palavra de Deus. Agora, os levitas, eles não se envolveram nessa prática idólatra, né? Nós vemos que eles se separaram, Deus dá a sentença do seu julgamento, então imediatamente depois da execução da pena, a gente vê que Deus vai lá e dá um jeito neles, dá uma forma de castigá-lo. Se nós vermos onde há pecado, assim, irmãos, tem coisa que você deve afastar de você. A pior coisa que existe é o pecado em relação à palavra de Deus. Pecado religioso. Que é aquele pecado onde você rejeita a palavra de Deus. Agora, caiu um segundo juízo também sobre eles. Deus, ele recusa-se a ir adiante de Israel enquanto eles vão marchar para a terra prometida. Depois nós vamos ver lá em Êxodo 33, do 1 ao 6. Deus manteria a promessa da aliança que ele havia feito com os patriarcas, mas em vez de ir adiante com Israel, na pessoa de seu filho, o anjo do Senhor, iria nomear um anjo para acompanhar os israelitas. Então faria isso porque Israel era um povo de dura serviço. Então, Êxodo 32, 9, a gente vê que o povo era um povo de dura serviço. Se fosse um povo que estivesse aflito e sofrendo, o Senhor teria ido até eles com graça, misericórdia. Quando a pessoa erra, quando a pessoa falha, existe um caminho de volta. E este caminho de volta é o caminho do arrependimento. Você tem que se arrepender, olhar e falar: Senhor, eu cometi isso, perdoa. Quando nós pecamos, Deus tem um meio. Hoje Deus tem um meio para nós. O sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo pecado. Se o povo estivesse lá sofrendo, aflito, o Senhor teria ido até eles, como ele foi quando eles estavam lá no Egito, escravos, sofrendo, humilhado. Mas pelo contrário, o povo não estava lá aflito e sofrendo, eles estavam na dança, eles estavam no pecado, achando que não teria nenhuma consequência para eles aquilo que eles estavam fazendo. Era um povo obstinado. Mas um povo obstinado só pode ser disciplinado, tem que ser disciplinado. Quando você é obstinado em relação a Deus, quando você endurece seu coração a Deus, então você vai ser disciplinado. Você tem que ter essa consciência. Que Deus não vai passar a mão na cabeça de pecador. Ou melhor, do pecado. Deus ama o pecador, mas não o pecado. Deus não vai passar a mão no pecado. Mas ele vai disciplinar o pecador, trazendo ele de volta. Toda a disciplina de Deus tem um propósito. De ensinar, de alertar, de avisar. A disciplina é o aviso de Deus antes do julgamento. Olha só, vamos repetir para fixar. A disciplina é o aviso de Deus antes do julgamento. Era melhor Deus apartar-se deles do que ver os israelitas e destruí-los. Agora, quando Moisés transmitiu essa mensagem para o povo, a reação do povo foi tirar os seus adornos, e prantear. Só que Deus, irmãos, ele sonda o coração. Entenda isso. Deus sonda os corações. Deus conhece aquilo que está por dentro, não é a casca religiosa. Lembra que nós falamos na última programação? Não é o título religioso. Porque isso se torna uma hipocrisia. O que é o hipócrita? Hipócrita é aquele que vive diferente do que tem dentro dele. Por fora ele é uma coisa, ele é um santo, ele é um isso e aquilo, e eu vou à igreja, eu pago meus dízimos, eu faço isso, faço aquilo. Mas por dentro ele está negando a palavra de Deus para o tempo presente. E ao negar a palavra de Deus para o tempo presente, ele vai sofrer o juízo de Deus. E para nós que já recebemos um profeta na qualidade de profeta, nós temos que entender que devemos manter a nossa posição. Nós temos uma posição maravilhosa dada por Deus, que é se manter na palavra. E se manter na palavra significa ter um propósito. O profeta de Deus para esta era, na mensagem Comunhão, ele diz assim: nós nos reunimos para um propósito,
para promover a causa de Cristo, para encontrar paz para as nossas almas, para nos tornar melhores homens e mulheres, melhores servos de Deus. É para isso. A gente viemos assim, Deus espera isso de nós. O melhor de nós, é para isso que nós nos aproximamos. Não para o pior. E a casa, a igreja, é a casa de correção, onde Deus nos dá as bênçãos, onde Deus nos corrige os erros. Então Deus sempre vai visitar os erros, vai corrigir. Mas é para destruição? Não, é para salvação. Não é para destruição, mas é para salvação. E o povo aqui, então, a gente vê que eles tiram seus adornos, começam a prantear, só que o Senhor sabia. E se aquilo se tratasse de verdadeiro, Deus sabe se trata de verdadeiro arrependimento ou não. Deus sabe muito bem. Porque pouco antes eles tinham tirado os adornos deles para fazer bezerro de ouro. Mas aqui eles começam a aprender a lição. Começam a aprender a lição de que Deus não tolera pecado. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.